Olá, eu sou o Ricardo da Silva Zanata e você está no canal Eu Programando. No vídeo passado, nós conhecemos aí o componente chamado Button. Vimos algumas propriedades e o evento onClick desse componente. Continuando aí a inserção de componentes na nossa interface para conhecimento, nós vamos trabalhar hoje aqui na nossa paleta de ferramentas com o componente chamado BitBTN. Então vou selecionar ele aqui, vou dar um clique aqui na minha área de desenho. E nós temos aqui um componente onde nós temos algumas propriedades muito similares às propriedades que a gente já mexeu anteriormente nos outros componentes. Então vamos lá conhecer essas propriedades aí. Então nós temos a propriedade Align, que é o alinhamento do componente, ok? Então eu tenho aqui a opçãozinha do Bottom, parte inferior, assim como os outros componentes. Como o Client, onde ele preenche toda a região. Custom, que seria customizado, então você vai ajustar ele aonde você quer que ele fique. Left, no nosso lado esquerdo, e Right, nosso lado direito. E por último, o topo, onde ele fica na parte superior aqui. Diferente do acessar ali de cima, né, do nosso button ali em cima, nós vamos ter aí na propriedade fonte a opção de fazer a troca de cor do texto inserido aqui. É um diferencial que a gente tem da propriedade button, lá do componente button. Então eu vou vir aqui na parte de fontes, vou selecionar a fonte aqui, vou fazer a alteração da cor aqui, vou deixar como negrito, tamanho 16. Observa que ele fez a troca da cor aqui para mim. Se eu vier na propriedade do nosso button que a gente mexeu anteriormente, ele está como azul petróleo, porém ele não aplica essa cor aqui. Então o diferencial do nosso button também é justamente esse. A gente consegue trocar a cor do nosso componente. Temos aqui também, que eu não tinha apresentado anteriormente, para ambos os componentes, o height, que seria a altura do botão nosso. Então observa que esse daqui está como 36 e esse aqui está como 38. Ambos têm essa opção. Na verdade, todos os componentes têm a opção de altura e a opção de comprimento ou largura do componente. Então, para mim igualar aqui, esse está como 38, esse está como 36. Eu vou passar todos eles como 40, ok? Para ficar tudo padronizado aí. Então eu digito aqui 40 e dou um Enter. Ele fixou o tamanho dos 40 aqui. Então voltando aqui para a continuação do conhecimento das propriedades do componente BitBTN, nós temos uma propriedade que é chamada de Glyph e uma propriedade chamada de Images. Essa Images a gente vai ver mais para frente, mas ela também serve para trabalhar com imagens no botão. Só que esse daqui ele vai trabalhar com uma lista de imagens que a gente pode criar depois. Então nós vamos vir aqui na propriedade do Glyph, ok? E eu posso buscar uma imagem para esse cara aqui. Então ele vai apresentar uma imagem dentro desse botão para mim. Então eu vou dar um clique aqui nesse botão, os 3 pontinhos, vou vir aqui em carregar. E o próprio Lazarus, ele tem uma biblioteca já de imagens. Então se eu vier aqui no disco local C, procurar a pasta do Lazarus, onde a gente fez a instalação do Lazarus, procurar aqui a pastinha imagens, ele tem algumas pastas separadas aqui, para a gente lidar e trabalhar com os ícones que ele já nos apresenta. Aqui eu estou mudando o padrão, para ficar fácil da gente visualizar esses botões, ok? Essas imagens que a gente tem aí. Então eu vou vir aqui em Action ou Ações e ele traz para mim uma gama grande de ícones que eu posso estar usando aí no sistema, de acordo com a estrutura que você vai montar, né? Então você vai procurar uma imagem que se adeque ao que você está querendo inserir ali. No caso aqui eu vou procurar uma imagenzinha
que faça uma referência a um login e senha. Aqui, ó, um cadeadinho, pode ser esse aqui. Vou selecionar esse cadeadinho. Ele está dentro da guia Code Explorer. Eu vou dar um abrir aqui, ó. Novamente um OK. Agora eu tenho uma imagem aqui junto com o meu botão. Essa é uma propriedade que a gente não tem dentro do botão. A images também a gente não tem dentro do botão, só dentro do nosso BitBTN. Então as propriedades do button, elas são um pouco limitadas aí em relação às propriedades do BitBTN. O BitBTN ele também tem uma propriedade chamada Caption, que é aquela propriedade onde você faz o ajuste de forma visual para o usuário. Então aqui eu vou dar o mesmo nome que eu dei no botão acima, acessar, ok? Então olha a diferença que fica você trabalhar com um botão que aceita uma imagem, que aceita você personalizar a cor, em relação a um botão que não tem essas propriedades para a gente utilizar. Assim como o botão lá de cima, o nosso button, o nosso BitBTN aqui, ele também tem a propriedade name, que serve para renomear o componente, para que o programador possa encontrar esse componente lá dentro do código. Nessa propriedade name aqui, nós vamos dar a mesma referência lógica que a gente deu em relação ao nosso button. No nosso button a gente usou as iniciais BTN. Esse cara também é um botão, apesar de mudar o nome dele, né, o nome do objeto, ele também é um botão. Então eu vou colocar como BTN. Esse daqui, esse primeiro acessar, a gente colocou como BTN acessar 1, o de cima. Esse vai ser o nosso acessar 2. Vou dar um enter aqui. Beleza. Então nós temos já o nome dado ao nosso componente, de forma que o programador encontra ele dentro do código. E já mudamos lá na propriedade Caption a forma que o usuário vai enxergar esse componente na tela, ok? Então, se eu vier agora aqui e for explorar os eventos que eu também tenho vários eventos, ó, muito semelhantes aos eventos que eu tenho dentro do nosso button. A maioria deles são semelhantes, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Dentro do evento do onClick, eu vou dar um clique aqui nos 3 pontinhos. Observa que eu tenho aqui, ó, uma referência entre o botão acessar 1, é uma procedure, ok? E aqui eu tenho uma outra procedure que é a ação do meu botão 2. As procedures, elas são procedimentos armazenados. Nesse caso aqui, ela está pegando a ação através do sender to object, ela está pegando a ação desse objeto. Qual que é a ação desse objeto? É a ação do clique. Então quando você clicar no objeto, ele vai executar uma operação aqui dentro, ok? Então, ó, observe que para o programador, ó, isso aqui já facilita bastante. Então ele sabe que ele tem 2 acessar na interface e ele tem que programar a ação do acessar 1 ou a ação do acessar 2. Então são essas referências na propriedade name que faz o diferencial para o programador. Para o usuário final, o que importa é o caption, a parte visual final para o usuário, ok? Então, até o próximo vídeo aí.